Eu superior. Voltando com a sequência de 4 vídeos sobre o Aion, que é o despertar deste momento de ascensão planetária dentro da bruxaria contemporânea dos imortais da Terra. Bom, nós já falamos sobre a base, o alicerce do despertar, que é o eu divino, onde tudo aquilo que trabalhamos nos corpos sutis, no corpo físico, emocional, mental e vital, nos faz ter uma boa base para que a consciência possa se elevar. E então a gente vai para o 5º corpo, né? Mental superior, ou seja, corpo humanas, em direção à tribo universal. Bom, a partir do momento em que nós temos uma boa substância no corpo divino, né, o eu divino, nós começamos a ter experiências mais profundas dentro do espiritual. Né? Os imortais da Terra têm como base de suas experienciações perseguir os antigos mistérios. Né? Então, a história de Crowley acordando dentro de uma das pirâmides é bem inspiradora para nós. Bom, nós começamos a ter experiências cada vez mais sutis, cada vez mais extracorpóreas, cada vez mais profundas no mundo espiritual, de acordo com a base do eu divino que tu consegue sustentar. Um corpo fraco, um espírito desnutrido, uma base fragilizada, ela não sustenta esse alcance dimensional. Nós vamos passar por muitas situações, conversas com deuses, situações para resolver, coisas que estão ligadas à nossa linhagem, à nossa história. E cada vez mais, neste caminho que é interior, ou seja, olhando para dentro e iluminando cada vez mais o teu eu divino, tu vais conseguir sair do outro lado e habitar o mundo sagrado cósmico, que isso é de acordo com cada linhagem, de acordo com o lugar que tu vem, enfim. Mas quando tu consegue treinar o teu espírito, porque espírito é treino. Nós treinamos as capacidades espirituais igualmente se vai na academia ou se treina uma atividade nova na nossa vida. Todos são capazes. Claro que vamos enfrentar o medo, vamos enfrentar as inseguranças, mas como em qualquer outro campo da nossa vida. Né? Nós começamos a ter visões mais claras, mais nítidas. Quanto mais superior, quanto mais dimensionalmente, quanto mais atemporal nós nos colocamos, mais a conversa com os deuses, por exemplo, é nítida. E aqui, nessa fase do eu superior, nós também trabalhamos os desapegos. Porque em algum momento tu vai passar pela sensação, nós vamos passar pela sensação mais de uma vez de desconexão completa deste corpo, em direção ao sagrado maior. E aqui cada um tem os seus desafios para passar, cada um tem as suas histórias para superar, né? Eu sempre me lembro neste período de uma conversa que eu tive com Shiva, em que quando começamos a treinar o nosso eu superior, enfim, dos primeiros alunos, né, hoje já tem uma galera, mas dos primeiros alunos, eu via que quando nós chegávamos neste período, as pessoas tinham muito medo de atravessar para o outro lado, muito medo de estar nos mundos ascensos. E uma vez Shiva, que é o meu mestre dentro do Tantra, me disse que nos últimos 2000 anos, os seres humanos eles só estiveram perto dos seus deuses e do firmamento na morte, né? Com a chegada da morte, e que isso marcou muito as pessoas. E que a partir do momento que elas começam a ascender, começam a olhar para o superior, começam a ter essa sensação de desprendimento total das configurações terrenas, muitos precisam enfrentar este medo, que é um vírus, e que está impregnado neles da sensação que vai morrer. Né? Eu não passei por isso, mas muitas pessoas passam. Uns 30% passam do processo. Mas tem como fortalecer o eu divino, ou seja, dar mais vibrações positivas para que isso seja melhor superado, sim. Né? Bom, em determinado momento desse eu sou, quando você consegue se desprender completamente das amarras terrenas, você vai acessar uma consciência fora daqui, que é como se você, por alguns minutos, segundos, se sentisse dentro de um outro corpo.
e este corpo vai tentar abrir os olhos. No início, esse abrir os olhos pode ser pesado, denso, tenso, mas aos poucos, com o treinamento, você vai conseguir efetivamente abrir os olhos do outro corpo que você está. Parabéns! Você chegou no seu corpo original. A partir daí, começa toda a função do eu superior, que é fazer com que você aqui tenha vibração consciente necessária ou substância necessária para manter os olhos abertos lá do outro lado. E não é a pessoa lá que vai te ajudar, é você aqui que vai provar que chegou este momento, né? Quando você consegue sustentar essa outra pessoa, que é o seu original, com os olhos abertos, automaticamente começa-se o processo de download e upload, ou seja, a troca de informações. Você automaticamente vai receber vibrações de consciência superior que vai mudar completamente o seu drama de vida. Você começa a enxergar a vida, a família, os amores, a consciência de uma outra forma, porque eleva o seu pensamento, libertando os seus dogmas das carências humanas atuais, e ao mesmo tempo tudo que você passou aqui em ritos começa a aparecer para você e para aquela pessoa, dignificando não mais como fatos, traumas ou situações, e sim como experiência. Neste processo, ambos trabalham juntos, né? E essa pessoa, ela vai lá em cima, você do lado de fora, vai receber as informações, e para esta pessoa tudo é experiência, só conta a experiência, porque é o eu superior. E ele lhe ajuda, ou ela lhe ajuda aqui, esta consciência gigantesca, que é o seu original, a ressignificar, também tendo isso como experiência. Aqui nós começamos a montar a pinha, nós começamos a nos enxergar como um todo. E grandes conquistas mágicas espirituais acontecem. Como o fato, por exemplo, de você conseguir ritualisticamente se conectar a todos os seus eus na Terra, assumindo dessas pessoas consciência, ensinamentos, virtudes, aprendizados, né? E conseguindo organizar dentro de você a sua vida. Porque nós temos muitas interrogações de por que a minha vida é assim, por que para mim tem que ser assim, por que é difícil, por que é fácil, por que eu tenho, por que eu não tenho. E quando você chega nesse eu superior, que lida com memórias de outras vidas, reorganização dos ensinamentos, consciência superior sobre todo o aprendizado que você veio buscar na Terra e acesso ao seu eu superior, que lhe ajuda a construir um banco de dados que vai reverter traumas em curas, aprendizados e então sabedoria de existência na Terra, a vida que começa a florescer. Nós começamos a ver tudo ao nosso redor com beleza e principalmente dentro da fonte, ou seja, dentro dos códigos de luz daquilo que tu veio buscar na Terra, no teu desenvolvimento, no teu crescimento como fractal da fonte também, que se experiencia pelo universo. Né? E a beleza disso é a capacidade de entendimento e de leveza na existência. Mas é óbvio que isso mexe mais ainda com todos os nossos relacionamentos terrenos, porque a partir daqui nós começamos a perceber que somos irmãos, começamos a desapegar mais e mais de relacionamentos tóxicos de controle, começamos a erguer um amor cósmico na Terra, né? Começamos a perceber a virtude da fonte diante da experienciação do caos e da ordem em cada encarnação, né? Bom, este é o processo do eu superior, e aí é por isso que o eu divino é tão importante, mantendo, nutrindo. Também este processo ele não tem uma variação de tempo para acontecer. Quando o nosso eu divino ele está muito bem, os uploads e downloads funcionam maravilhosamente bem. Aí, por exemplo, você sai de férias, ou é final de ano com todas as festas que nós temos, e aí, obviamente, essa capacidade meio que adormece e volta, né? Mas a partir do momento que a pessoa acorda, que você acorda do outro lado, é mais fácil voltar a acordá-lo e
cada vez mais tempo desperto, o ser gigante que você vai ficar do outro lado desperto. Então isso vai, a partir do momento que acorda, tudo começa a ser mais rápido, o processo de retorno, mesmo que caia, mesmo que fique 30 dias de férias, comendo e bebendo o que não deveria, fazendo aquilo que é inimaginável para um eu divino, quando você volta do carnaval, por exemplo, quando você volta da festança, é mais fácil novamente despertar aquele superior e continuar o processo. Porque dentro da bruxaria contemporânea, nós também acreditamos que não adianta em nada forçar a barra. Quando nós colocamos dietas restritivas e não organizamos o fluxo como a beleza da existência na Terra, que nos entrega aromas, suor, cheiros, fragrâncias, em algum momento você vai desistir. Porque fica parecendo tipo católico, fica tipo chibata, fica algo que não combina com o povo pagão. Então tem a vida inteira para fazer isso, né? Então faça curtindo, faça de maneira feliz. E cada vez mais isso vai se estabelecer rapidamente. É isso. Este é o terceiro vídeo. Nós ainda vamos falar mais uma vez sobre o processo do Aeon, que é o despertar espiritual dentro da bruxaria contemporânea dos imortais da Terra. Segue com a gente. Eu sou a Wakanda e volto.